Bom dia, sejam muito bem-vindos ao meu doutor. Hoje a nossa conversa é sobre saúde bucal, mas com um olhar diferente, um olhar mais humano, mais amplo e que abraça todas as pessoas sem distinção. Para isso, recebemos o doutor Júlio César, cirurgião dentista com vasta experiência em saúde pública, atendimento humanizado e inclusão social. O doutor Júlio César é presidente da clínica Previne Odontologia. Vamos falar sobre direitos, cuidados e acesso à odontologia com qualidade. Doutor Júlio César, muito bem-vindo ao nosso programa. É um prazer recebê-lo. O prazer é todo meu participar desse programa líder de audiência no segmento. Muito obrigado pelo convite. Como você está? Doutor Júlio César, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Espero que nossa conversa seja bem esclarecedora para todos que nos assistem. E para começar a nossa conversa, nosso bate-papo, gostaria que o senhor falasse sobre saúde bucal, mas com o impacto que ela tem na autoestima e na comunicação e na qualidade de vida. Qual o peso disso no dia a dia das pessoas? Temberg, saúde bucal, vou começar que a doença e a saúde começa pela boca. Então, saúde bucal é fundamental para que o indivíduo tenha uma plena saúde geral. Por quê? É pela boca que a gente faz a alimentação. Então, ela é por aqui que você ingere os alimentos e é por aqui que você passa, que você usa a boca para as comunicações, a deglutição, etc. Então, ou seja, a boca é um órgão fundamental. E aí, os dentes participam desse processo de autoestima. A pessoa com dente tem uma autoestima elevada, sem dente é prejudicada. Júlio, você tem um trabalho de destaque nesse atendimento com pessoas com deficiência, mas quando a gente fala de deficiência, tem a deficiência do aspecto da imperfeição do aparelho dental e tem aquelas pessoas com deficiência e com deformidade. Qual o impacto desses aspectos na comunidade, na sociedade, nas pessoas atingidas? O que afeta o que a gente falou anteriormente, a questão da autoestima, né? Exatamente. A pessoa, por exemplo, a gente tem uma experiência boa no atendimento a pessoas especiais. Obviamente, vamos aqui, qualquer um tem a sua especialidade. Pois é, porque, veja bem, tem as pessoas especiais que têm aquelas doenças, né? Aquelas deformidades, isso é uma coisa. E tem aquelas que têm o arcabouço dental, a dentadura, falha, falta o dente, não cuida, tem um aspecto ruim. Isso. Então, mas tudo isso afeta a autoestima, né? Exatamente. Eu queria que você distinguisse a questão estética, a aparência de quem não se cuida. Sim. Entende? Falta um dente, o dente cariado, o dente manchado, e da pessoa com deformidade proveniente de uma doença, de uma malformação. Sim. Então, por exemplo, se a pessoa ela tem as doenças bucais mais prevalentes, ou aquelas que mais acometem a boca, que é a cárie e as doenças da gengiva. Se a pessoa tiver cárie e doença da gengiva, obviamente ele vai ter uma possibilidade maior de perda dental. Com isso, aí afeta a autoestima, porque a aparência. Aparece. Você pode... A aceitação social. Você pode sobreviver, né? Sem uma orelha, mas sem o dente, ele se apresenta com maior destaque. É aí onde a pessoa baixa a autoestima. Tá bom? Por isso que a odontologia é importante nesse sentido, de trabalhar para a elevação da autoestima da pessoa. Fazendo o quê? Fazendo com que haja reabilitação, haja que a pessoa coloque seus dentes. Mas esse segmento, esse grupo depende mais dele, né? Isso, depende dele. Enquanto que a gente tem outros segmentos, aquelas deformidades anatômicas, congênitas e tal, que não depende do paciente. Isso, eu vou te dar um exemplo. Lábio leporino, aquelas pessoas que têm aquela fenda no lábio ou no palato, essas pessoas dependem de cirurgia em hospital. Por quê? Porque atrapalha a deglutição, a estética não fica boa, atrapalha a fala. Então, ou seja, essas pessoas precisam de atendimento especializado de um dentista no ambiente hospitalar. Então, é uma deformidade que eu te dou como exemplo. Tem outras deformidades também que a gente pode... O lábio leporino é o mais conhecido, né? É o mais conhecido, o lábio leporino é o mais conhecido, que ele tem um destaque muito grande ao nascimento, principalmente.
Em termos de políticas públicas, como é que está o acolhimento desses pacientes aqui no Distrito Federal e no país como um todo? No país como um todo, a odontologia ela está pouco assistida. Infelizmente, o poder público ainda não enxergou a saúde bucal como essencial para a saúde geral. Vou te dar um exemplo. 40% das endocardites, segundo o INCOR, 40% das endocardites, que é doença do coração, tem como causa doenças da boca. E desses, 20% vão a óbito. Então, quer dizer, a saúde bucal é extremamente importante, mas infelizmente os nossos governantes ainda não se deram conta de que investir em saúde bucal é investir no indivíduo, é investir na autoestima, no indivíduo pronto para o trabalho, no indivíduo pronto para as suas relações interpessoais. Então, infelizmente no Brasil, nós precisamos de mudar isso. Temos batalhado muito e você, como da área, tem tido um papel fundamental ajudando nesse sentido, mas o governo precisa olhar com um pouquinho mais de atenção. Brasília tem um destaque nesse aspecto no tratamento do lábio leporino. Tem um serviço muito bom no Agarran. O serviço do Agarran é excelente nesse quesito, mas nos outros quesitos, a estrutura de odontologia do Distrito Federal ainda deixa de desejar. Vou te dar outro exemplo. O Rio Grande do Sul, ele tem o dobro de dentistas na Secretaria de Saúde do que no Distrito Federal. Obviamente, existem os aspectos sociais que isso influencia. Mas então, o que eu quero dizer é que o Distrito Federal ainda precisa ter um olhar mais, o poder público mais específico para a saúde bucal. E essa relação de dentistas na cidade com relação ao que tem de serviço público? Nós temos no Distrito Federal dentista suficiente ou tem carência de dentista aqui? Não, nós temos mais do que o suficiente. Só que esse suficiente, ele está na rede privada. E nós precisaríamos usar essa rede privada, inclusive a gente tem um projeto nesse sentido, usar a rede privada no seu horário ocioso para que a rede privada possa atender aquela população lá da cidade satélite, daquelas regiões administrativas, para que a gente possa reverter essa questão de baixa qualidade e da deficiência em saúde bucal aqui no Distrito Federal. Essa relação de dentistas, número de dentistas com a população, é o que ocorre com os médicos. Nós temos a maior concentração de médicos no país. Na realidade, na Secretaria de Saúde, a relação é inferior à média do país. Então, o dentista é a mesma coisa. Temos profissionais suficientes, mas o governo não contrata para atender a população na rede pública. Exatamente. E infelizmente, a gente tem muitos dentistas e pouca saúde bucal. E os dentistas especializados nessa área, como você, voltados especificamente para essa área? Nós temos? Não, nós temos poucos dentistas. Porém, Brasília é a unidade da federação com maior número de especialistas de odontologia em relação à população, em relação ao país. Então, nós temos capital humano, nós temos profissionais, o que falta é o Estado captar isso, conquistar esses, para que a população seja bem atendida. E em que época é recomendado começar o tratamento, o acompanhamento e a investigação dessas deficiências? Então, se for qual o cuidado que os pais devem ter? Se for uma deficiência dessas congênitas ou aquela que nasce, imediatamente o pai tem que ir ao hospital. Agora, quanto ao acompanhamento odontológico normal, a partir do momento que começou a erupcionar, nascer os dentinhos, os pais já devem providenciar pelo menos uma consulta ao dentista para as suas orientações. E com relação aos pacientes que têm doenças genéticas congênitas, como o mongolismo, até agora está chamando muita atenção o cuidado e investigação dos pacientes autistas. Como é que é a abordagem nesse tempo? Olha, isso, a gente não tem, isso é importante, Gutenberg, nós não temos uma especialidade de atendimento humanizado. Não pode ser especialidade, não precisa. O que mais importante o profissional tem que ter chama tempo. E como é que você atende esse paciente, por exemplo, de síndrome de Down, de autista? Como é que você atende? Se você começa o atendimento por telefone,
no telefone você começa com o pai a indagar como é que é a criança, o que ela está precisando, qual é as expectativas, como é que ela se comporta diante da sociedade, porque quando chegar ao consultório você já tem uma abordagem pré-estabelecida para que ali você possa atender com humanidade aquela pessoa. E sempre se dispondo de tempo, porque o tempo é o elemento mais importante do profissional, que as pessoas elas já começam o seu tratamento e seu atendimento de qualidade, começa a cura no atendimento, no tempo que a gente dispõe para o paciente. Portanto, o agendamento desse paciente é um agendamento especial, com mais tempo, com mais cuidado. Com mais tempo, mais cuidado. Demanda mais cuidado, mais atenção. Exatamente. Até ele se familiarizar com o profissional, ter empatia com o profissional. Esse trabalho de conquista leva tempo. Leva tempo, mas a gente usa uma técnica. O que a gente pergunta para os pais durante o atendimento por telefone? Olha, o que a criança gosta, quais são os bichos de estimação, qual é a família que ele mais se adapta, para que a gente possa trazer e ajudar nesse atendimento primário. Né? A conversa prévia, a conversa anterior ao atendimento com os pais é fundamental. Fundamental. Para que o dentista monte ali a sua abordagem, a sua narrativa ao acolher esse paciente. Exatamente. Por exemplo, tem crianças que têm medo do branco. Então, quando chega, que a gente já tem? Eu tenho que estar sabendo disso para atendê-lo conforme o atendimento normal. Às vezes eu uso até uma camisa de time de futebol. Eu pergunto qual o time que ele gosta. É Botafogo, eu tenho que usar essa camisa. Só no uso do Flamengo. É um atendimento, como você colocou, personalizado, humanizado. Humanizado, exatamente. A gente não vê isso na rede pública, né? A rede pública mal atende o indivíduo que precisa. Então, o humanizado está distante. Júlio, chegamos ao final do nosso bloco, a conversa está interessante. Tem muita coisa para avançar na saúde pública, mas a gente precisa trazer esses conhecimentos para a população saber que existe esse trabalho e também tem informação para cobrar, não é isso? Exatamente. Então, nos aguarde, não saia daí, voltamos já para o nosso segundo bloco. Estamos de volta com o meu doutor, conversando com o doutor Júlio César sobre saúde bucal e inclusão. Agora vamos falar um pouco sobre o que envolve estética, dignidade e os novos caminhos para que cada vez mais as pessoas tenham acesso a um sorriso saudável. Doutor Júlio César, como é que está aqui em Brasília a procura pelo clareamento? Existem muitos mitos em torno desse procedimento, que é importante as pessoas saberem. E o que é clareamento bucal, né? Quando se deve fazer, quando não deve, se com o tempo é necessário. Tem pessoas que mantêm uma aparência estética confortável, porque isso tem muito a ver com autoestima, mas tem muito a ver com modismo também. Como é que vocês, dentistas, abordam isso? Porque a gente vê que de repente tem umas coisas exageradas também. Às vezes você vê a pessoa e o que chama a atenção não é o conjunto do rosto, é o clareamento que dá a impressão que foi uma coisa exagerada tal, e sai de foco ali, sai da harmonia do rosto. Como é que é isso? Bom, o clareamento, a gente tem duas formas de clarear o dente. Você tem através dos produtos químicos e também através das lentes de contato dental, que é essa que você abordou agora por último. Através dos produtos químicos, a gente faz o clareamento e, via de regra, ele é extremamente eficaz. Porém, tem que haver o cuidado de verificar se tem cárie e doenças da gengiva. Não tendo cárie, doenças da gengiva e uma recessão gengival, você pode fazer o clareamento com tranquilidade. Agora, o modismo das lentes de contato que se vê hoje, que o dente fica parecendo um mentex, uma tecla de piano, isso foge à harmonia, como você bem falou, foge à harmonia do rosto. A gente trabalha com harmonia, mas a gente tem que ter esse cuidado em não extrapolar, porque ao invés de você melhorar, você vai piorar. E com isso, a pessoa achando que está bem, diante daquelas pessoas que ela relaciona, ela vai estar mal. Então, o Brasil hoje é campeão mundial de trabalho estético. É campeão mundial, tanto na odontologia, tanto na odontologia, como também um pouquinho na medicina. Só que na odontologia a gente precisa desse cuidado.
Entendeu? A pessoa, ela procura e a gente tem que falar para ela aonde que a gente vai chegar e onde que não fica harmônico ou onde que fica melhor para ela. Essa é a função do profissional que tenha consciência para com a estética das pessoas. Na realidade, o clareamento pode ser químico? Químico, através do peróxido de hidrogênio ou peróxido de carbamida, ou... É permanente? Esse não é permanente. Ele a cada 3, 4 anos, dependendo do uso de cigarro, ou refrigerante, ou produtos que pigmentam o dente, a cada 2 anos você tem que repetir. E tem a lente. Então. E tem a lente, que a gente chama de lente de contato dental, que é uma película de 0,4 milímetros em média, que você aplica no dente para que mude totalmente a cor. Esse é permanente? Esse é permanente. Tem processo alérgico, rejeição? Não, esse não. Esse não tem processo nenhum, né? de rejeição. Se for bem feito, não tem problema nenhum. E com o tempo, o dente vai ficando mais escuro, dependendo do hábito alimentar, uma série de fatores. Com a idade. Com a idade e tal. A partir de que idade se começa a ter necessidade de melhorar esse aspecto? Bom, isso é muito pessoal. Mas o profissional, por exemplo, o profissional tem que ter... Eu acabei de fazer de uma dentista, uma colega nossa, ela tem 29 anos, queria uma estética melhor, por ela ser dentista também, e ela vende estética através... E aí nós fizemos com uma moça de 30 anos, não tem problema. Isso depende muito da necessidade do paciente e também depende do olhar do profissional. Eu não faço se eu não vir que haverá uma mudança para melhor. Perfeito. E com relação aos idosos? Tem procura também? Os idosos são os que mais procuram, porque com a idade o dente vai amarelando, né? Por causa dos hábitos, alimentos, cigarro, vinho, açaí, etc. E isso gera um amarelado maior e as pessoas vão procurar. Um processo de envelhecimento cada vez mais, a longevidade cada vez mais presente, mas está aumentando a procura. Está aumentando a procura. Então o idoso hoje é mais vaidoso do que antigamente? É claro, inclusive eu. Então a odontologia também está avançando e explorando esse segmento. Exatamente. Humanizando esse segmento. É o segmento que mais avançou na odontologia nos últimos 10 anos. É o segmento da estética, da harmonia, da harmonização. E como é que a gente faz a migração dessa visão, desse tratamento que melhora a autoestima, o bem-estar, a qualidade de vida das pessoas para a rede pública? Olha, esse é um problema muito sério. Por quê? Porque se na rede pública a gente já não tem nem o atendimento básico, quanto mais o atendimento estético. Então, hoje é muito difícil a gente exigir do poder público isso. Ele não está fazendo, infelizmente, ele não está fazendo nem aquilo que ele deveria fazer, o básico, que é dar dignidade à saúde das pessoas, à saúde bucal das pessoas. A incidência de cárie é um negocinho fora de série, né? A cárie, a doença da gengiva, ela atinge mais de 96% da população. 96% da população tem ou terá uma dessas duas doenças. Por isso que é importante o poder público participar com os dentistas para que a gente possa assistir essa população que precisa da assistência à saúde bucal. A prevenção que é feita através da limpeza, né? A prevenção, nós temos três elementos importantes para a prevenção: creme dental, fio dental e a escova. São os elementos fundamentais para uma boa saúde bucal. Portanto, você, mãe e pai que estão aí nos assistindo, a partir do momento que o dentinho do menino passou a nascer, é importante que você use esses três elementos: a escova, o creme dental e o fio dental. Com certeza, seu filho não terá problemas de cárie e nem problema de gengiva. E a visita preventiva ao dentista? Essa consulta, nós, em média, sugerimos a cada 6 meses, porque é um tempo que é suficiente para que a gente possa detectar algum problema e sanar com tranquilidade. Remover a cárie, remover... Isso, remove a cárie aqui, trata da gengiva ali e a gente está tranquilo. É um atendimento rápido? Rápido. Custo baixo? Baixo e eficiente. E não é oferecido. Exatamente. É um descaso, né? É um descaso. Existe no mercado de Brasília alguma associação,
alguma instituição que faça isso do ponto de vista de trabalho social? Algumas fazem, algumas associações. Associação ligada à odontologia, a BO. A BO faz esse trabalho. Faz esse trabalho. Mas como a BO é muito pequena, não estética, mas atendimento a um custo mais baixo. Né? Existem os cursos de qualificação, de especialização na área. Exatamente. E aí a captação dos pacientes se faz através desses cursos também, que são mais, que eu posso falar, isso é insuficiente, porque os cursos eles direcionam para aquilo que eles querem ensinar. Já a população precisa de atendimento básico lá na cárie, na gengiva, etc. E hoje os cursos de pós-graduação, eles estão muito ligados à estética, à cirurgia, etc. Então veja que não se tem acesso nem ao básico, quanto mais à parte estética. Quanto mais a parte estética. E a estética termina não sendo estética também, que dependendo do aspecto dos dentes, passa a ser terapêutico também, que melhora o bem-estar e isso é exatamente, saúde. A ausência de dente é antiestético. Você coloca o dente, você fica esteticamente bem. Porém, é um tratamento extremamente necessário. Perfeito. Nós falávamos anteriormente sobre a questão, no início da nossa conversa aqui, você abordou a questão das endocardites, que são provocadas com um processo infeccioso bucal e tal. E não é só a endocardite, nós temos as meningites, até pela proximidade, pela contiguidade, né, do acesso. E que outras doenças podem ser causadas com um simples processo infeccioso dental? A pneumonia, por exemplo. E hoje, Gutenberg, eu tive conversando com o professor Orestes, da Universidade de São Paulo, professor de psiquiatria. Tem um estudo muito recente dos Estados Unidos sobre a doença bucal, as doenças da gengiva, com as bactérias relacionadas com Alzheimer. Isso é muito novo. Com Alzheimer. Isso é importante que os dentistas saibam e que a população saiba também. Então, procure o seu dentista, consulte o seu dentista, para que você possa cuidar dos dentes e evitar várias doenças, como nós havíamos dito. E aí nós temos um processo inflamatório, o processo inflamatório também está aí na raiz das causas do Alzheimer e de outras demências, né? Exatamente. Então, quer dizer, as doenças da boca irradiam por todo o corpo. E a importância, a gente está falando de saúde bucal, às vezes o paciente ele estranha a presença do dentista na UTI. E hoje está se demonstrando que a recuperação, a melhora, a eficácia do tratamento, quando se tem essa atenção com o dentista nas UTIs, fazendo o tratamento, o acompanhamento, a prevenção. Exatamente. É fundamental. É fundamental. E eu quero te dizer que quem fez audiência pública no Brasil, na Câmara dos Deputados, fui eu, quando presidente do Conselho. Audiência pública para a aprovação da odontologia hospitalar. E queria deixar bem claro a vocês que nos assistem, que eu nem sabia, nem comentei isso com o Júlio. É uma coisa que a gente vai conversando e vai lembrando, e da importância que hoje tem a odontologia nas unidades de terapia intensiva. E é uma surpresa para mim saber que você foi o cara que puxou esse debate aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Exatamente. E outra coisa, eu quero ir mais além. Não é a odontologia só na UTI. Uma coisa que nós mudamos é a odontologia hospitalar, porque qualquer leito, o indivíduo estando hospitalizado, ele pode ter ali um problema de uma pneumonia, porque ele pode aspirar. Então, quando tem o dentista ou a equipe de saúde bucal no hospital, ele vai gerar uma economia para o hospital, para os serviços e para o próprio paciente, que é o mais importante no processo. E se não tiver essa visão, esse foco, você não procura, não busca. Exatamente. E o paciente está ali doente, está com a infecção, a septicemia, ninguém sabe a causa. E o diagnóstico não é tão difícil assim. Basta você examinar, né? Exatamente. Saber procurar, saber buscar as causas e tendo essa visão da importância da higiene bucal, da saúde bucal, a coisa está resolvida. Está resolvida, exatamente. Eu vejo que o assunto é interessante, é empolgante, mas, Júlio, infelizmente nosso tempo acabou. Agradeço mais uma vez a sua presença aqui e com certeza teremos novos encontros para discutir esse assunto. Eu que te agradeço toda a sua equipe aqui, que nos recebeu muito bem, e eu quero agradecer o telespectador que está aí nos ouvindo, nos assistindo, e fazendo aqui um convite a eles.
procure o seu dentista, faça seus exames com periodicidade, porque saúde bucal é importante. Vou deixar aqui o seu endereço, suas redes sociais, para que quem nos assiste possa lhe procurar e encontrar. Meu endereço é QE7, Bloco B, Sala 201, no Guará 1, há 43 anos no mesmo local. E como a gente fala em humanização, eu tenho um telefone que as pessoas podem me ligar. A gente não tem intermediário. Meu telefone é 99988-8388. Já fala direto com a minha secretária e ela já passa para mim. Então, a gente humaniza o atendimento através desse contato, desse diálogo direto entre o profissional e a pessoa necessitada. Perfeito. Mais uma vez, obrigado, Júlia. Obrigado a você que nos assiste e até o próximo domingo no Canal 6 TV Brasília, às 13 horas. Um abraço e até lá.